Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Aqui temos um ventilador, então eu não sei como é que vai ficar o som, tá bom? Mas eu preciso dele para sobreviver a esse calor. Bom, hoje nós vamos falar sobre tipos de tela para teatro de sombras. Mas antes de eu mostrar para vocês, né, falar sobre 3 tipos de tela que vocês podem usar no espetáculo de vocês, eu quero falar um pouquinho sobre propagação da luz. Então vamos dar uma olhadinha aqui nesses slides e falar um pouquinho sobre isso. Então olha só, cada meio se comporta de forma diferente em relação à propagação da luz. Nós temos 3 tipos de materiais, né, que são esses meios. O meio transparente, o meio translúcido, o meio opaco, né? Então, pensando em tela, a gente utiliza o meio translúcido, né? Utilizamos o meio opaco para fazer as nossas silhuetas. Por quê, gente? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse outro slide. Olha só, o meio transparente, o que acontece com aqui os raios de luz? Eles atravessam diretamente o meio transparente e chega até o olho do observador, né? Que no caso é o seu espectador. Então nós utilizamos materiais translúcidos, porque olha só o que acontece com a propagação da luz, né? Os raios de luz, eles são aí atravessados através do meio translúcido de forma indireta. Então, parte desses raios de luz não atravessam e não chegam até o olho do seu observador. Por isso que um meio translúcido é uma boa tela para fazer teatro de sombras. E já o meio opaco, veja só, ele impede que o raio de luz chegue no olho do seu observador. Por isso que a gente usa materiais como papelão, plástico, madeira, esses meios opacos para fazer as nossas silhuetas, né? E tela, a gente vai pensar sobre meios translúcidos, então que deixam aí passar um pouco, né, da luz até chegar ao olho do observador, porque é isso que faz a sombra. Outra coisa que eu quero falar aqui para vocês, antes de mostrar para vocês 3 tipos de telas que nós podemos usar nos nossos espetáculos de teatro de sombras. Eu quero falar que existem 2 formas de fazer a projeção da sombra na sua tela, né? Então assim, que eu já vi por aí, existem 2 formas de fazer teatro de sombras. A primeira delas, que eu quero falar aqui para vocês, é fazendo a projeção da luz de frente para trás, né? O que eu quero dizer com isso? Nesses exemplos, a tela, ela fica na parede, ela fica atrás dos atores, no fundo do palco, tá? Então toda a encenação, toda a construção, né, de sombras, de efeitos, de ações, de construção de cena, ela é feita com tudo à mostra do espectador, né? Então o espectador, ele tá como a câmera. Então eu tô com a câmera aqui na minha frente, eu estou falando com vocês aqui, então eu estou aparecendo, né, na tela, e atrás de mim a gente tem ali uma árvore de Natal, tem uma plantinha, né? Então atrás de mim é onde fica a projeção. Então a luz é a câmera, eu sou os atores, os corpos, as silhuetas, os bonecos, tudo que produz a sombra atrás de mim. Essa é uma forma de fazer teatro de sombras. E nessa forma, tudo que a gente constrói está tudo à vista do espectador, e você não precisa fazer necessariamente só silhuetas, né? Você pode usar o seu corpo, você pode ser narrador, você pode ser personagem. Você pode ir construindo as ações como um teatro tradicional e usar a narrativa da sombra, né, fazendo as projeções de imagens ali na tela atrás de você, conversando com isso, dialogando com essa encenação à mostra das pessoas, entendeu? Então é como se fosse um elemento a mais do teatro tradicional, onde você tem o público, o ator, né? E aí a iluminação, o cenário, você vai ter tudo isso. Só que além disso, você vai ter
uma projeção de sombra atrás de você. Então essa é uma forma muito legal de fazer teatro de sombras. E aí você pode usar silhuetas, pode usar bonecos, pode usar várias coisas. E na tela você pode usar a própria parede. Você pode usar ciclorama. O teatro, né? Muitos teatros têm uma tela de projeção já instalada no teatro, que a gente chama de ciclorama, que pode usar ali para fazer efeitos de luz, efeitos de sombra, dentro de uma encenação tradicional. E esse ciclorama pode ser também uma tela para o seu teatro de sombras, se você for fazer o teatro de sombras dessa forma que eu falei aqui, né? A segunda forma que nós temos é fazer o teatro de sombras tradicional. Ou seja, a tela, ao invés de ficar no fundo com tudo à mostra, ela fica à frente de tudo, né? Então ela vai ser posicionada entre o público e você, ator, né? Então aí a gente inverte o sentido das coisas, né? A gente tem o público, a gente tem a tela, que no caso seria aqui a câmera, a gente tem os atores e a gente tem a iluminação que fica, ó, aqui no fundo. Então a luz fica virada para a tela na direção do espectador que está lá na frente, né? Então esse é a forma tradicional de fazer teatro de sombras, a gente pode dizer, né? E nessa forma que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo, 3 tipos de tela para você usar nessa forma tradicional de teatro, onde a luz fica lá no fundo. Aí você tem os objetos, as silhuetas, os corpos, os bonecos, enfim, aqui no meio, e a tela que separa então o espectador do ator animador ali das silhuetas, né? Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês agora 3 tipos de tela para fazer esse teatro de sombras, e fica até o final desse vídeo, porque no final eu vou dar uma dica valiosíssima. Se você quer fazer esse tipo de teatro, gente, tem uma coisa que é extremamente importante do encenador, o diretor, o ator pensar, e que muitas vezes passa despercebido e ninguém dá atenção e prejudica demais o seu espetáculo. Então fica até o final, tá bom? Então vamos lá, pensando no que a gente viu no começo desse vídeo, né? Na propagação da luz, a gente entende que a melhor tela para o teatro de sombras é a que tem um meio translúcido, não é mesmo? Pois bem, eu já falei num vídeo aqui no canal, eu vou até deixar o vídeo aqui, ó. Se você trabalha dentro de sala de aula, se você trabalha com crianças em instituições e você precisa de materiais acessíveis, quais são os melhores meios translúcidos para você construir espetáculos de teatro lambe-lambe com as crianças? Folha de sulfite e papel vegetal, tá? Então se você está fazendo um espetáculo pequeno, numa mala, com telas, mesmo que seja um espetáculo de palco grande, mas você está utilizando telas pequenas, que eu já vi também espetáculos assim incríveis, em que a tela vai baixando assim, pendurada, né, nos equipamentos ali do teatro, e as telas pequenas, como se fossem quadros, vão baixando e você vai construindo narrativas ali. Muito interessante esse tipo de teatro de sombras. Se você então vai fazer num espaço pequeno para você usar, mas você precisa de um material resistente, de um material que, né, aguente aí o transporte de um lado para o outro, enfim, se você vai trabalhar de uma forma profissional com teatro de sombras, você pode usar esse material aqui, ó, que se chama tela translúcida. É um plástico, veja, eu tenho esse exemplo aqui já tem muitos anos, tá? Ele é um plástico, e aí qual que é o problema de você, se você for fazer uma tela grande, tá? Esse material aqui você encontra em casas de lona, em casas que vendem plásticos, essas casas assim. Esse material aqui, ele tem uma metragem, assim, que é a largura, né, do material, que não tem como você aumentar. Ele é vendido até 2 metros. Então você pode comprar, por exemplo, 10 metros, mas a largura vai ser sempre 2 metros. E você não consegue colar esse material um no outro
sem que não fique marcado a sombra, entendeu? Se você colar um pedaço desse com outro, vai ficar um risco preto na sua tela, né? Isso pode atrapalhar a sua projeção na sombra. Então, enfim, é um material incrível, tá? Não é barato, tá bom, gente? Não é acessível, é um material que tem um custo. Não sei qual é o custo desse material, mas ele não é baratinho, né? Ele é um material aí que você precisa investir um dinheiro. Por isso que eu recomendo para quem vai fazer um trabalho profissional de teatro de sombras. Essa tela aqui, ela é excelente. Se chama tela translúcida. Depois você dá uma pesquisadinha aí para você procurar. Outra opção, se você vai fazer teatro de sombras tradicional e também se você vai fazer um teatro com uma tela menor, a gente tem a lona para projeção. Lona para projeção leitosa. Tem esse detalhe, tá? Porque normalmente se você chegar numa loja e pedir uma lona para projeção, as pessoas vão te vender uma lona que é preta de um lado. De um lado ela é branquinha, assim, leitosa, e do outro lado ela é preta. Se ela for assim, não vai funcionar no seu espetáculo de teatro de sombras, tá bom? Então você precisa comprar a leitosa. A leitosa também tem o mesmo problema da tela translúcida. Ela tem uma metragem, né? A fabricação dela tem essa metragem de largura. Então, que também deve ser uns 2 metros, 1,5 metro, 2 metros. Então, ela tem um grande comprimento, você pode comprar 3 metros, 4 metros, 5 metros, 10 metros, quanto metro for, mas ela vai ter uma largura específica, né? Uma largura de 1,5 metro ou 2 metros, né? Ela também não é baratinho, tá, gente? Um metro aí é caro, é um material que você tem que fazer aí um investimento, tá? Mas é isso, é uma lona para projeção leitosa dos dois lados, tá bom? Funciona também muito bem. E a terceira e última opção que eu dou aqui para quem quer trabalhar com teatro de sombras profissional são os tecidos, né? Vamos falar de tecido agora. Eu gosto de um tecido chamado lycra grossa. E qual que é a vantagem do tecido? A vantagem do tecido é que você pode costurar, porque apesar dele ser vendido também com metragem, né? Então, ou seja, você vai comprar ali uma largura, normalmente uma lona, uma lycra grossa tem aí 1,5 metro, né, de largura. Então, se você for fazer uma tela de 5 metros de largura por 3 metros de altura, você vai precisar costurar os pedaços desse tecido, mas dá super certo, gente. Eu trabalhei muito com espetáculo de teatro de sombras profissional, corporal, com uma tela de 3 metros de largura, com 2 metros de altura, uma tela ali que a gente levava para todo lugar, feita com uma lycra grossa e funciona super bem. A gente costurou 3 pedaços e as emendas não ficavam aparecendo na sombra, então funciona muito bem a lycra grossa. Agora, gente, a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, tá? Que é a principal coisa desse vídeo aqui. Por que que a gente tem que pensar nesses materiais? E tá, eu vou fazer teatro de sombras, eu quero fazer teatro de sombras, eu tenho um lençol aqui na minha casa, velho, um lençol branco, que eu acho que vai funcionar super bem. Então eu vou pegar esse lençol e vou fazer um espetáculo de teatro. Como que tá aí, gente? Hã? Tá legal? Tá gostoso? O que que acontece quando você olha pro sol? Não dói os seus olhos? Por que que a gente tem que pensar na tela para teatro de sombras? Por que que a gente tem que pensar né, na trama do tecido que a gente vai usar para fazer teatro de sombras tradicional? Porque essa luz aqui, ó, ela vai ficar aqui, ó, na parte de trás. E o seu espectador vai ficar olhando diretamente para ela, gente, o tempo todo durante a sua peça. Isso aqui não é legal. Ficar assim, ó, com a luz no olho da pessoa é horrível. Então a gente precisa pensar muito bem que tela que a gente vai escolher.
pegar o lençol da sua casa, né, e montar lá, funciona até certo ponto, né? Depois disso incomoda demais. A função da tela translúcida, a função da lycra grossa, de pegar um tecido que tem uma trama bem fechadinha, é para que esse foco de luz aqui, ó, não ofusque os olhos do seu espectador. Olha como que fica a lanterna aqui atrás da tela translúcida. Percebe que não tem um ponto de luz fixo, não tem um ponto de luz assim, ó, que machuque o olho do seu espectador? Isso é o mais importante que você tem que pensar quando você está construindo um espetáculo de teatro de sombras. Por isso que você precisa pensar sobre a tela, para que o foco da luz não machuque os olhos do seu espectador durante 1 hora. É muito ruim. Por isso que a lycra grossa funciona super bem, porque ela faz esse mesmo tipo de difusão da luz ali na tela, para que toda a extremidade ali da sua luz se distribua igualmente e não fique um ponto de luz machucando o olho do seu espectador, tá? Então isso é extremamente importante. Se você não consegue, eu não encontro tela translúcida, eu não encontro uma lona para projeção leitosa, eu não consigo encontrar uma lycra grossa aqui na minha cidade para comprar, converse com o vendedor e escolha um produto, um tecido que tenha a trama bem fechadinha, que seja grosso, para que ele faça essa função, para que a hora que você acenda a lanterna, esse foco de luz aqui não machuque os olhos do seu espectador. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixe os comentários aqui que eu respondo pra você. Já que a gente tá falando, né, de escolher aí a nossa tela para construir o nosso espetáculo de teatro de sombras, eu quero indicar para você agora um vídeo onde eu explico e ensino alguns exercícios de construção para teatro de sombras corporais, alguns exercícios para você aí construir a sua sequência dramatúrgica. Então eu tenho certeza que você vai gostar. Vou deixar o vídeo aqui, ó. Assiste agora que eu tenho certeza que você vai aproveitar muito e deixa aí o seu like nesse vídeo para me ajudar. A gente se vê nos próximos vídeos.